Olá pessoal, PC Concursos, tudo bem? O tema de agora são os regimes de bens e nós vamos estudá-los nas suas espécies. Regime de comunhão parcial, comunhão universal e de separação convencional de bens. Vamos começar pelo regime de comunhão parcial, lembrando que esse é o regime legal, o regime imposto pela lei pelo artigo 1640, que se não quisermos, deveremos modificá-lo através de um pacto antinupcial antes da celebração do casamento. Fazendo-se um pacto por escritura pública antes da celebração do casamento, podemos optar por outro regime que não seja o regime da comunhão parcial. Só não poderemos assim fazê-lo se o regime for de separação obrigatória de bens nas hipóteses do artigo 1641, quando maiores de 70 anos, quando casados sob autorização judicial ou quando houver alguma causa suspensiva do artigo 1523. Vamos então para o regime da comunhão parcial, esse regime aqui previsto no artigo 1640. Olha a redação, vejam como a lei declara. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, essa convenção aqui, leia-se pacto antinupcial, antenupcial, porque é antes das núpcias e não antinupcial. Antinupcial que seria contrário às núpcias, né? Não havendo convenção do pacto antinupcial, ou sendo essa convenção, este pacto nulo ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. Os cônjuges estarão à mercê desse regime da comunhão parcial, que basicamente é isso aqui. Comunicam-se os bens sobrevindos na constância do casamento. Essa expressão, esse verbo comunicar, quer dizer dividir. Basicamente é dividir. E na essência, pensemos assim, essa é a data do casamento. Aqui existe o patrimônio do homem. Aqui existe o patrimônio da mulher. São patrimônios distintos. E o patrimônio que eles adquirirem durante o casamento, esse aqui divide. Comunicam-se, dividem-se os bens sobrevindos durante o casamento, durante essa situação do casamento. No entanto, isso é a regra, existem as exceções e o grande desafio do direito é realmente conhecer as exceções e não necessariamente conhecer as regras. As exceções aqui estão os bens que se excluem, que não entram na comunhão, apesar de eventualmente terem sido adquiridos nesse período de casamento. Vamos ver essas exclusões então, ou essas exceções. Excluem-se os bens. Imaginemos sempre que essa é a data do casamento. Daqui para frente as pessoas estão casadas, os cônjuges estão casados, daqui para trás eles estariam na posição de solteiros ainda. Excluem-se os bens que cada cônjuge possuir ao se casar, os bens que eles tinham aqui. E os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Vamos por partes, ó. Subrogados quer dizer substituídos. Então vamos imaginar que eu me casei e eu tinha esse bem aqui, ó. Esse bem aqui era uma casa que valia 1.000. Eu vendi essa casa na constância do casamento e comprei outra casa de 1.000. Essa casa aqui é minha só. Preste atenção nisso, olha. Houve típica subrogação, substituição. Antes de me casar eu tinha uma casa que valia 1.000. Vendi a casa, comprei outra que valia 1.000. Apenas substituí a casa anterior. Por isso essa casa, apesar de adquirida durante o relacionamento, durante o casamento, não se comunica, não se estende à minha mulher. Ah, mas se a casa foi de 1.500.000 a conta aqui é matemática. Vendi uma casa de 1 milhão e comprei junto com a minha mulher uma de 1,5 milhão. Aquele 1 milhão é só meu. E os 500.000 vamos dividir em 2. Porque aí então houve aquisição patrimonial. Se a casa aqui era de 1 milhão e adquiri uma casa de 1,5 milhão, o acréscimo patrimonial foi de 500. E é esse 500 aqui que divide em 2. Ok? Também não se comunicam os bens adquiridos durante o casamento, nesse período aqui, por doação ou sucessão. Se eu recebi um bem por doação ou um bem por herança, é só meu. No regime da comunhão parcial, não se comunicam as heranças nem os bens advindos por doação, ainda que adquiridos durante o relacionamento. Também não se comunicam os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Basicamente é uma reprodução do que nós estudamos aqui. As obrigações anteriores ao casamento.
Ora, gente, quando pensamos em patrimônio, nós pensamos no ativo e no passivo. O patrimônio também é composto do passivo. E esse passivo também é divisível ou não. Se eu adquirir dívidas durante o relacionamento, essas dívidas serão divididas em dois. Mas se as minhas dívidas eram anteriores ao casamento, se as minhas obrigações eram anteriores ao casamento, é evidente que essa obrigação também não se comunica. Quando pensamos em dívida, vale a mesma regra. Dívida durante o casamento, de ambos os cônjuges. Dívida anterior ao casamento, é só daquele cônjuge que a contraiu. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Caso real, durante o relacionamento, um marido atropelou uma pessoa, deixando-a tetraplégica. Essa pessoa então promove uma ação de indenização contra o marido. De quem é a responsabilidade pelo pagamento? E qual patrimônio tem que ser afetado? Só o do marido. Apesar de ele estar casado, e apesar dessa obrigação ter sido constituída na constância do relacionamento, ela decorre de um ato ilícito, de um atropelamento. E por conta disso, o marido tem a responsabilidade exclusiva, salvo se desse ato ilícito houvesse reversão em favor do casal. Se eu atropelei alguém, que benefício que a minha mulher teve com isso? A rigor nenhum. Agora, se eu recebi dinheiro de corrupção, se eu recebi dinheiro de furto, se eu recebi dinheiro de roubo e usei esse dinheiro em favor da família, aí ela teve benefício. E se ela teve benefício, se houve reversão em favor do casal, ela também é responsável por essas dívidas. Grosso modo dizendo, se as dívidas decorrem de atos ilícitos, só atingem o próprio ofensor, só atingem aquele que cometeu o ato ilícito, a não ser que o resultado desse ato ilícito tenha trazido dinheiro ao casal e o casal tenha se beneficiado com isso. Nesta hipótese, os bens do casal é que responderão. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. E eu uma vez, já me deparei com várias situações, a gente advoga bastante na área de direito de família, e já me deparei com várias situações bastante peculiares de mulheres, principalmente as mulheres pedindo divisão de patrimônio. Um dia uma me chegou e disse assim, Gisoldo, eu quero a metade da bicicleta dele. Eu falei, bicicleta? Quanto vale essa bicicleta? Ele falou, 32 mil reais. Eu falei, opa, bastante significativo o valor. Entendi porque você quer metade, mas é bem de uso pessoal. Ele era ciclista, desenvolvia essa atividade, não tem como dividir. Ah, eu quero a metade, uma outra situação bastante pitoresca. O maior patrimônio do casal, o cara era um dentista, tinha pagado uma pequena fortuna numa marca de dentistas, nessas cadeiras de dentistas, quase 80 mil reais. Ele falou, eu quero a metade da cadeira. Não pode. Ah, mas a cadeira é mais cara que o carro nosso. Muito bem, mas é bem de uso pessoal. Aliás, é um instrumento de profissão. São indivisíveis. O meu computador como advogado, os meus livros, as minhas roupas, tudo isso são bens de uso pessoal. São meus e não são divisíveis. É por isso que na hora do divórcio, a mulher pode levar os 150 pares de sapato que ela tiver, não vai ter problema. É por isso que o cara vai poder levar todos os relógios dele, não tem problema, porque são bens de uso pessoal. Uma vez caiu num concurso a questão assim, imaginemos que um homem dê de presente para sua esposa uma colocação de próteses de silicone. No divórcio, ele pode pedir a devolução dessas próteses? É evidente que não. Pergunta beira até o ridículo. Exatamente porque são bens de uso pessoal, é dela agora. Ela faz o que ela quiser dali para frente com esses bens de uso pessoal. Não são divisíveis, não se comunicam, ainda que tenham sido adquiridos aqui. Na constância do relacionamento, comprei um computador de última geração para o meu escritório. Na constância do relacionamento, o dentista comprou a máquina dele que é muito cara. Enfim, os bens adquiridos durante o casamento, se forem bens pessoais e instrumentos de profissão, não se dividem. Como também não se dividem os proventos de cada cônjuge, as pensões, meios soldos, montepios e qualquer outras rendas semelhantes. Resumidamente, não se dividem os valores auferidos a título de trabalho ou de pensões decorrentes disso. O meu salário é só meu. O meu soldo, se eu for militar, é só meu. O meu soldo, a minha pensão, é só minha. Esses valores que eu recebi a título de rendas pessoais são apenas meus, não se comunicam. Ponto. Abre parênteses. No entanto, isso poderá ser usado como critério de fixação de alimentos, que é outro assunto. Fecha parênteses. Não vou dividir o meu salário.
mas provavelmente meu salário poderá ser usado de base de cálculo para o pagamento de pensão alimentícia devido aos filhos, se filhos menores e sob minha dependência existirem, ou até a mulher em situações excepcionais, os chamados alimentos compensatórios. Preste atenção nisso aqui, por favor. Vamos imaginar que o cara ganha 30 mil por mês. Desses 30 mil por mês, ele é um cara que guarda 10 mil reais por mês. Portanto, sobra 20 para ele gastar com a família. Não é difícil imaginar que se ele gastou 10 mil reais se ele guardou 10 mil reais por mês, em 12 meses, durante um ano, ele tem 120 mil reais guardados lá na poupança dele. Tudo bem? Esse dinheiro é fruto do trabalho exclusivo dele. Ele que ganha os 30 mil, ele guarda 10 e depois de 12 meses ele tem 120 mil. No entanto, essa gordura agora é divisível. A jurisprudência entende que essa gordura é divisível, porque ela deixou de ser apenas valores de trabalho, passou a ser um patrimônio, um investimento patrimonial. E aí vai ter que dividir na constância do relacionamento. Entram na comunhão. No primeiro momento nós estudamos aquilo que se exclui da comunhão, que não se divide. Entram na comunhão, incluem-se na comunhão os bens do artigo 1660. Preste atenção nisso aqui também, porque são exceções bastante importantes. Olha aqui, ó, incluem-se os bens que vão ser divididos, os bens que precisam e que devem ser divididos entre os cônjuges, que advém do artigo 1660. Olha lá. Os bens adquiridos durante o casamento por título oneroso. Todos os bens adquiridos a título oneroso significam que implicaram em contraprestação. Olha lá, no texto passado, não entram os bens adquiridos por doação ou sucessão. Doação ou sucessão, ó, doação ou sucessão são gratuitos. Aquilo que eu recebi da minha família a título gratuito, eu não tenho que dividir com ninguém. Agora, se eu comprei, muito provavelmente minha mulher me ajudou a comprar e aí eu vou ter que ir com ela dividir. Os bens adquiridos a título oneroso, pelos quais houve pagamento, pelos quais houve contraprestação, esses são divididos, ainda que esteja no nome de apenas um dos cônjuges. Por exemplo, hoje eu comprei um carro, estou casado, comprei um carro e ele está apenas no meu nome. Apesar de estar apenas no meu nome, se for comprado na constância do relacionamento, é divisível. Eventualmente até imóveis são comprados apenas no nome de um dos cônjuges. E da mesma forma serão divididos. O inciso 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Sabe o que é esse fato eventual aqui? É a loteria. Uma vez eu me deparei com um caso, o rapaz havia ganhado num bolão uma grana da loteria, então logo ele ganhou, ele já propôs o divórcio para a mulher. Falou, vou curtir minha grana, propôs o divórcio para a mulher. E a mulher falou que era metade do seu dinheiro. Falou, imagina, você era evangélica, você me proibia de jogar, eu que fiz o jogo, eu que pensei nos números do jogo, eu que acertei, paguei com o meu dinheiro escondido de você, porque você não aceitava que eu jogasse, então não tem que dividir nada. No entanto, a regra é clara. Os bens adquiridos por fato eventual, por fatos de sorte, por casos fortuitos, por força maior, esse acréscimo patrimonial aleatório, ele é divisível. Ainda que não tenha havido, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior, tem que dividir. Então tem que dividir prêmio de título de capitalização, sorteio de nota fiscal paulista, que tem aqueles sorteios, todos esses acúmulos, esses sorteios, esses brindes, esses concursos, tudo isso que seja eventual, Sena, Mega Sena, Quina, tudo isso é divisível. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Veja a diferença aqui, gente. Ó. Vou chamar mais uma vez a atenção para vocês. Atrás disse, não se comunicam, excluem-se os bens adquiridos por doação ou sucessão. Tudo bem? Então vem cá comigo, olha. Se eu recebi um bem por herança a título gratuito, não se comunica. Se eu recebi um bem doado, não se comunica. Porém, veja essa redação, ó. Os bens adquiridos por doação em favor de ambos os cônjuges. Ambos os cônjuges aqui são donatários, logo tem que dividir. Uma vez me aparece um senhor no escritório com o seguinte problema. Ele havia doado uma fazenda de 110 alqueires para a filha dele. E a filha agora estava se divorciando porque o marido era um cara agressivo, porque o marido havia ofendido a ele próprio, também ofendido a filha dele, a esposa
desse agressor e ele disse, eu quero tirar todo o patrimônio desse cara. Então tá bom, mas ele quer a metade da minha fazenda, que eu doei a minha fazenda e a fazenda eu doei só para minha filha. Falei, tá, deixa eu analisar a escritura. No texto da escritura constava assim, eu, fulano de tal, dou a minha fazenda para minha filha e para seu marido. Falei, meu senhor, não tem o que discutir. O senhor fez a doação aqui para ambos. Para ambos. Se o senhor tivesse dito, dou a minha fazenda para minha filha, vírgula, casada com fulano de tal, é uma redação. Nessa hipótese, nós encaixaríamos aqui. Agora, como o senhor disse, dou a minha fazenda para minha filha e para o seu marido, ambos são os donatários, ambos são os proprietários, ambos são os titulares. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Olha o exemplo real. Parece fácil essa divisão, né? Essa aqui é a data do casamento. Antes de se casarem, o homem tinha um terreno baldio, um terreno que era inabitado. Na constância do relacionamento, nesse terreno o casal construiu uma casa. Faça a partilha. Como que nós faríamos a partilha aqui? Parece óbvio, né? É claro que nós vamos avaliar quanto vale a casa, junto com o terreno, desconta a parte do terreno que é só dele, a parte da casa divide por 2. É que na hora do divórcio essa conta não fecha. Mas a regra é essa aqui. A regra é exatamente essa. Num outro caso, o indivíduo tinha um sítio antes de se casar. Na constância do relacionamento, ele fez uma plantação de soja aqui e estava por se divorciar. A mulher promoveu o arrolamento dessa soja. Chegou e apreendeu essa soja aqui, dizendo, senhor juiz, essa soja ficará para eu fazer a partilha. A linha de defesa do cara foi o seguinte, não, mas a fazenda é minha, o sítio é meu. Sim, o sítio é seu, mas as benfeitorias e os frutos dos bens são divisíveis. Isso tem que dividir. Então, se eu tenho uma casa, que é só minha, e na constância do casamento essa casa aumentou, fizemos muros, edículas, fizemos benfeitorias, esses valores de acréscimo são divisíveis. Olha o texto. Incluem-se na divisão. Esse, gente, é o regime da comunhão parcial. Agora nós vamos estudar o regime da comunhão universal de bens. Aqui é o famoso o que é meu e o que é seu também é meu. Nós vamos rachar tudo. O que tinha antes de casar e o que tinha depois. A título de comparação, ó, comunhão parcial. Um patrimônio antes do marido, um patrimônio antes da mulher e um patrimônio que vai dividir por 2 durante o casamento. Comunhão universal. Patrimônio antes, patrimônio depois e um patrimônio durante o casamento. Tudo divide por 2. Tudo divide por 2. E no regime da comunhão universal, teremos as suas previsões, o que entra, o que se exclui, também haverá exceções, no artigo 1667 do Código Civil. Então vamos lá. O artigo 1667 assim declara: o regime de comunhão universal importa a divisão de todos os bens que já existem, esses aqui, ó, e os futuros, os que vierem a ser adquiridos, na constância do relacionamento e suas dívidas também, com as seguintes exceções. Então, grosso modo, a rigor, tudo o que é do patrimônio comum tem que ser dividido e tudo que é do patrimônio individual também tem que ser dividido. O que era de um divide, o que era de outro também divide. Com essas exceções. São excluídos da comunhão. Inciso 1. Os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade. Doados ou herdados. E eu percebi que a minha filha casou com um cara que eu não gosto pelo regime da comunhão universal. Portanto, se eu deixar meu patrimônio para ela, minha herança será dividida. A herança na comunhão universal divide, na comunhão parcial não. Na comunhão parcial das aulas há pouco não se divide. Da comunhão universal sim. De modo que eu percebo que a minha filha vai ter prejuízo financeiro. Inocente, quieta, sendo induzida em erro pelo seu marido. O que eu faço? Sobre a parte que eu posso dispor, deixo em testamento uma cláusula assim colocando. Transfiro o patrimônio para minha filha com cláusula de incomunicabilidade. Ao estabelecer essa cláusula de incomunicabilidade, os bens que forem repassados para ela não serão comunicados ao seu cônjuge. Essa cláusula de incomunicabilidade pode ser disposta tanto na doação quanto também na herança por testamento.
através de testamento, podemos limitar o exercício da propriedade. Significa dizer que o patrimônio será dela e tão somente dela, sem se comunicar a ninguém. Não se comunicam as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de seus aprestos ou reverterem em proveito comum. Aprestos são as despesas do casamento. As dívidas anteriores ao casamento da minha mulher não se comunicam a mim, salvo se forem dos aprestos. Por exemplo, a despesa que ela teve com o vestido de noiva, a despesa que ela teve com o buffet, a despesa que ela teve com a banda, tudo isso, embora seja só do nome dela, também se comunica. É diferente do regime da comunhão parcial. Mais uma vez, estamos falando de comunhão universal. As doações antinupciais feitas por um dos cônjuges com a cláusula de incomunicabilidade. Aqui é o seguinte, gente, no Código Civil antigo, no melhor modelo hindu, melhor modelo indiano, nós tínhamos o regime dotal, o regime de dotes. De modo que eu ia me casar com uma mulher, então a mulher me dava um dote. Um prêmio, a família dela me pagava para eu me casar com ela. Isso foi abolido com o Código Civil. Isso foi abolido já com a Constituição de 88, mas principalmente com o Código Civil de 2002. Porém, em seu lugar, razoavelmente ficou essa situação aqui. Vamos imaginar que eu me casei com aquela mulher em regime de comunhão universal. Portanto, tudo que é meu é dela e tudo que é dela é meu. Porém, para ajudá-la, para beneficiá-la, para seduzi-la para o casamento, eu vou doar um patrimônio meu para ela com essa cláusula de incomunicabilidade. Eu estou dizendo, olha só, nós casamos no regime de comunhão universal, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Porém, eu estou te dando um patrimônio que vai ser só seu. É um patrimônio que está saindo do meu patrimônio para você e que vai ser apenas seu, não se comunicando a mim. Chega a beirar o ridículo, se não o desespero, uma situação dessa. Mas é assim. É basicamente um dote dado dentro do regime da comunhão universal. Também são excluídos da comunhão, e aqui é a mesma regra da comunhão parcial, os bens de uso pessoal, os livros, os instrumentos, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, meios soldos ou montepios. De modo que, apesar de ser regime da comunhão universal, esses bens que aqui estão não entram na comunicação, são excluídos da comunicação. Portanto, isso importa dizer que, apesar do regime ser da comunhão universal, a regra não é absoluta. Eventualmente, alguns direitos de alguma parte do patrimônio será excluída dessa comunicação. Deste modo, gente, aqui estão no artigo 1668, aqui estão quais são as hipóteses da exclusão dos bens, não obstante o regime ser da comunhão universal. E de resto, se comunicam aqueles bens que já seriam comunicáveis no regime da comunhão parcial, sem maiores variações. O que tem que ficar muito frisado aqui são basicamente as exceções. Essas exceções do artigo 1668 têm que ficar muito claras. Portanto, prestem muita atenção. Apesar do regime ser de comunhão universal, esse regime não é absoluto e comporta as exceções que aqui estão. Fique com a gente que na próxima aula vamos falar de união estável.